um texto da palavra de Deus. Aleluia. Pedir aos irmãos, aqueles que trouxeram suas Bíblias, por gentileza, se puderem nos acompanhar na meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui neste santuário abençoado, a Igreja Graça e Paz, né? A travessa da Vileta, entre Almirante Barroso e Antiga 25, que agora é Rômulo Maiorana, né? Nós queremos que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, verso de número 14. Aleluia. 2 Crônicas, Aleluia, Deus. capítulo de número 7, verso de número 14 e 15. Os irmãos que puderem, por favor, nos acompanhar na reflexão da nossa campanha, né? Que é Conhecendo a Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o tema da nossa campanha. Eu quero render graça a Deus pela sua vida. Eu creio que você que adentrou esse santuário vai ser abençoado pela palavra do Senhor, vai ser limpo pela mesma, vai ser impactado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que tudo vai passar, né? Passar o céu, a terra, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre. Jesus falou isso, Pedro falou isso, os profetas falavam isso. Tudo passaria, mas a palavra do Senhor, ela é de eternidade a eternidade. Ela não pode passar, ela tem que se cumprir, e ela está se cumprindo. Eu creio que hoje a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na tua vida, porque quando Deus fala, algo conosco acontece. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso de número 15 diz assim: agora estarão abertos os meus olhos, aleluia, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Pai querido, nós queremos mais uma vez adentrar o trono da tua graça e te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui neste santuário reunidos em nome de Cristo Jesus, para aprender contigo, para aprender com Jesus, para aprender com o teu Santo Espírito, que é manso e humilde de coração. Senhor, que nós venhamos ser, meu Deus, apenas, Senhor, o canal da tua bênção, e o teu Espírito venha fluir através dos nossos lábios, encontrando guarida nos corações e saciando a sede das almas. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 e 2 Crônica foram escritos como um só livro. Ou seja, não existia 1 e 2 Crônica, era só o livro de Crônicas. Ele foi dividido na Septuaginta. Ele foi dividido em dois. Nós temos hoje nossas Bíblias, que é 1 e 2 Crônica. Antes só era o livro de Crônicas. E ele nos ensina que o Senhor é Deus, é Ele quem manda em tudo e em todos. Aleluia, glória a Deus. Se resume 1 e 2 Crônicas hoje, né? Que o Senhor é Deus, é Ele quem manda em tudo e em todos. A história de 1 e 2 Crônicas, ela é uma história pré-exílica, porém a origem é pós-exílica. A origem porque ela foi compilada, segundo os estudiosos, ela foi escrita na metade do século V a.C.
possivelmente por Esdras, que ele era um sacerdote e ele também era um escriba. E a finalidade era mostrar a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. A destruição quando o povo foi levado cativo até a Babilônia. E depois de passarem ali 70 anos, foram, vamos dizer assim, entre aspas, libertos por Ciro. Ciro autorizou a volta do povo judeu para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do templo, pois o templo havia sido destruído por Nabucodonosor, o então, na época, rei da Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia, ela tem um simbolismo do mundo atual ao qual nós vivemos. A simbologia da Babilônia é esse mundão aí afora. E nós sabemos também que nessa época que aconteceu isso, antes que Deus viesse permitir que o seu povo viesse ser cativo aos babilônicos, a Nabucodonosor, quando ele destruiu a cidade de Jerusalém, a cidade forte, uma cidade temida na época do grande rei Davi, e também destruía também o templo ali erguido pelo grande rei Salomão. Isso foi uma ruína, uma vergonha muito grande para os judeus, de modo que nós aprendemos muito com essa questão. Mas antes que tudo isso viesse a acontecer, Deus levantara alguns homens, e um desses homens chama-se Jeremias. Jeremias nasceu como um grande profeta, e ali ele saiu apregoando ali as mensagens do Senhor. Porém, nós olhando para as profecias de Jeremias, para as revelações que Deus dava a Jeremias, para as palavras que Deus colocava na boca de Jeremias, e Jeremias levava até ali ao seu povo, e o povo não recebia a Jeremias e nem tampouco a palavra de Jeremias. O rei chegou a rasgar os escritos de Jeremias. O rei chegou a proibir a entrada de Jeremias no templo, ao ponto que Jeremias já escrevia e mandava o seu fiel escudeiro chamado Baruque, para que ele fosse ali e entregasse os escritos, para que na tentativa desses escritos chegando à mão do povo viesse a haver alguma conversão, mas isso nunca ocorreu. De modo que Jeremias ele foi vomitado pelo povo, de modo que Jeremias ele não era bem quisto pelo povo. No capítulo 7 de Jeremias, vamos abrir para a gente fazer uma rápida leitura. No capítulo 7 de Jeremias, nós vamos só ver como se encontrava a estrutura, a atmosfera espiritual nesta época. Capítulo 7, começa no verso 3 até o 16. Você marque aí na sua Bíblia, no capítulo 3, capítulo 7 de Jeremias, no verso 3. Nós vamos pedir que você medite até o 16, mas hoje nós só vamos fazer menção do 3 e do 16. Olha o que diz o 3: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Deus estava se referindo ao templo edificado pelo rei Salomão. No verso de número 16 diz assim: tu, pois, não olhes por este povo, nem levanteis por eles clamor ou oração, nem importunes, porque eu não te ouvirei. Isso aqui é Deus falando para Jeremias, que Deus não ia ouvir a oração de Jeremias pelo povo, porque o povo maltratava Jeremias, o povo tratava mal a Jeremias,
E mesmo assim ele orava pelo povo. E Deus começou a vomitar este povo. Talvez você me pergunte, mas pastor, nós não estamos em 1ª e 2ª Crônicas? Estamos, a leitura foi essa. Nós vamos voltar para o texto, mas apenas estamos fazendo uma introdução para que você entenda por que nós chegamos em 1ª, ou melhor, em 2ª Crônicas, no capítulo 7, verso 14 e 15, que nós fizemos menção aqui da palavra do Senhor. 3 propósitos estão claros no livro de 1ª Crônica, no texto da história ao qual nós entendemos e acreditamos que foi esse grande sacerdote e escriba Esdras que compilou. A importância da preservação das tradições raciais e espirituais. Esse é o primeiro ponto que o autor de Crônicas ele quer retratar com o povo. A importância da preservação das tradições raciais e espirituais. A unidade, ele está falando da unidade do povo judeu. O povo unido num propósito. Primeiro, ele fala dessa tradição racial, ou seja, o povo unido, né? Que não haja divisão entre o povo. E a questão espiritual do povo. O segundo ponto que esse texto nos trata, a importância da lei, ou seja, a importância dos escritos sagrados, a importância da palavra de Deus, do templo e do sacerdócio no seu relacionamento com Deus, aonde ele traz aqui que é muito mais importante nós sermos leal a Deus do que aos reis. Ele não está dizendo que você não tem que ser leal aos reis, mas é muito mais importante você ser leal a Deus do que aos reis, porque o povo se prendeu ali à palavra do rei em virtude de receber dos profetas de Baais as palavras que não foram da parte do Senhor, rejeitando ali a palavra de Deus que fora através do profeta Jeremias. A terceira colocação desse texto que nós lemos é a esperança máxima de Israel na promessa divina de enviar o Messias. Esses 3 pontos, eles são bem claros no livro de Crônicas. A importância da preservação das tradições raciais e espirituais, a importância da lei, né, a lei no templo, ou seja, na casa do Senhor, e do sacerdócio no seu relacionamento com Deus, né, a esperança máxima de Israel na promessa divina de enviar o Messias a Jerusalém. Jerusalém foi o lugar onde nasceu o cristianismo. Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi crucificado e ressuscitado. Jerusalém foi o lugar aonde Deus enviou o Espírito Santo de forma tremenda ali em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecoste sobre aqueles que esperavam ali, orando em uma certa casa na cidade de Jerusalém. E Deus, Ele tem prazer em restaurar Jerusalém. Mas nós vimos que por mais que o amor de Deus esteja em Jerusalém, Deus permitiu que Jerusalém fosse saqueada, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, e não somente Jerusalém e seus muros, mas também o templo. Porque no capítulo 7 nós estamos vendo que Jeremias, ele foi ao templo e profetizou ao povo, dizendo: povo, você tem que pôr em ordem suas casas,
ordem suas vidas, corrigir os seus erros, corrigir os seus maus caminhos. Mas o povo não ouvira a Jeremias na porta do templo, porque o povo achava que o templo ali, aonde eles cultuavam a Deus, era o suficiente para que os seus pecados fossem perdoados. Eles poderiam fazer o que quisessem no decorrer da semana, quando chegava de sexta a sábado, que era costume dos judeus, né? Guardar ali o sábado, começava às 6 horas da sexta-feira, ia até às 6 horas do sábado, ou seja, 18 horas de sexta-feira, até às 18 horas do sábado. Eles achavam que isso aí era o suficiente. E no decorrer da semana eles se prostituíam, enganavam, mentiam, roubavam, faziam o que quisessem. Eles achavam que na sexta-feira era o suficiente. Por isso eles não receberam ali a palavra do Senhor através da boca de Jeremias, que era uma palavra que queria que o povo viesse reconsiderar a sua maneira de ser, né? Reavaliar ali os seus conceitos, reavaliar ali a sua maneira de pensar. Mas eles estavam irredutíveis, porque eles prefeririam estar vivendo da sua própria maneira de ser, de pensar e de agir. E aquilo era incorreto aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus falar para Jeremias: não ore mais por este povo. O próprio Deus falando. E eu quero dizer para os irmãos que eu olho para isso e eu aprendo muito com isso. Eu poderia citar aqui diversos exemplos. Eu conheço igrejas, não vou citar nomes de igreja, nem de pastores, por uma questão ética, mas como teólogo, pela misericórdia de Deus que nós somos, acadêmicos, estudiosos da palavra de Deus e observadores. A Bíblia diz que nós podemos ser observadores e não julgadores, né? Podemos julgar apenas as profecias. E uma das coisas que eu observo, em uma das determinadas localidades que a gente tem aí visitado, para ver como é que estão as coisas a nível espiritual, eclesiástico, e a gente observa que tem 1000 pessoas numa igreja. Tem um senhor lá na tribuna, que é pastor até renomado, conhecido aqui na nossa cidade, e ele profetiza para as 1000 pessoas, revela as 1000 pessoas, e você não observa uma sequer exortação, uma sequer dizer: meu filho, ajeita a tua vida, ajeita a tua casa. Uma sequer. Dentro de 1000 pessoas, 1.500 pessoas, 100, 200, 300, 400, cada reunião tem um número de pessoas, estou falando de uma que dá entre 1.000 e 1.500 pessoas, mas eu já fui que dá 100, que dá 400, que dá 300, e todos eles, quando vão lá e profetizar, eles nunca dizem assim: põe ordem na tua casa, te arrepende dos teus pecados. Nenhum deles. Isso é muito estranho, muito estranho, sinceramente muito estranho. E uma das pessoas que a gente acompanha, porque a gente tem que ter fatos, eu acompanhei uma certa senhora, conhecida nossa, não vou citar o nome por questão ética. Esta senhora, ela não perde esses cultos, ela dizima lá, oferta lá, ela não perde esses cultos, porque ela diz que Deus se faz presente naquele lugar de uma forma tremenda. Porém, essa senhora que frequenta este culto, ela chega na casa de sua filha e diz assim para sua filha: minha filha, larga esse vagabundo, larga esse safado, mandando a filha largar o esposo. Ela vai de manhã, de tarde e de noite para a igreja. Ela não perde essa reunião. E ela chega cedo na casa da filha dela.
e diz assim: larga esse vagabundo. Aí eu pergunto, por que Deus não usa esse cidadão ou essa profetisa para chamar a atenção desta senhora? Por quê? Será que Deus se agrada da atitude desta senhora? Essa senhora fala isso sem nenhum princípio, sem nenhuma dó, e sai de lá e já vai para um outro culto. E lá no culto já tem uma profetisa: oh, minha filha, minha serva, muito me agrado das tuas obras. Irmãos, como esta senhora vai se converter? Eu diria que nunca, amados. Que espírito é esse que usa essa profetisa, que usa esse suposto pastor que se diz ser usado por Deus? Quando que essa senhora está sendo um instrumento do diabo para entrar numa casa e destruir um lar, destruir uma família, dizer para sua filha largar o seu esposo? Aí a filha dessa senhora diz: mamãe, me diga uma coisa, por que a senhora chama o meu esposo de safado? Por que a senhora chama o meu esposo de vagabundo? Me diga. Ah, meu filho, ele é safado e vagabundo. Não, eu quero que a senhora me prove. Aí ela não consegue provar, porque o esposo da filha nem é safado nem vagabundo. É um servo de Deus que faz a vontade de Deus, e nós o conhecemos. É trabalhador, é obreiro da casa do Senhor, faz a vontade de Deus. E não é nada disso que esta senhora fala. O espírito da mentira tomou conta desta senhora. E eu louvo a Deus por esta jovem que é casada com esse moço, que ela não dá ouvido para a sua genitora, com todo respeito. Ela não dá ouvidos. Ela sabe separar e ver: a minha mãe está desequilibrada. E não sai dessas igrejas aonde existem essas profetadas, essas revelações, e não aparece um sequer para dizer assim: filha minha, te corrige, para de julgar a vida alheia. Não aparece uma sequer profecia de correção para aquela senhora. Eu já conheço essa senhora há muitos anos, e a vida dela tem ido de mal a pior. E assim como a dela, muitos outros que estão arrolados a essa condição, a esse tipo de atmosfera enganosa, aonde se encontrava inserido aqui o povo de Israel, em meio a uma atmosfera de mentirosos, profetas mentirosos. Teve um dos profetas que profetizou contra Jeremias. Jeremias disse: ainda esse ano tu morrerás. E o profeta morreu, porque Deus confirma a palavra que sai da boca dos seus santos, mas não confirma a palavra que sai desses mentirosos, que precisam ser corrigidos pela palavra do Senhor. E muitas são as pessoas que vão a estes lugares, muitas são as pessoas que adentram a estes tais santuários para receber essas revelações fraudulentas, enganosas, a fim de tirar a gordura das ovelhas, a fim de tirar a lã das ovelhas, pregando toda sorte de mentira e de engano. Por isso a destruição ela veio sobre o santuário do Senhor, sobre a cidade santa de Jerusalém, e Deus permitiu. Quantas pessoas estão com as vidas destruídas no nosso meio? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente dentro dos santuários, aonde deveriam estar vivas, ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas? Muitas pessoas estão sendo enganadas por essas pessoas. E Deus espera contar comigo, contigo, conosco, para mudarmos essa história, para desprendermos essas pessoas dos laços do diabo. Pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos libertar algumas pessoas.
Deu uma irmã que ficou de estar aqui conosco hoje, há uns 3, 4 anos atrás, eu acredito que por aí, é esse tempo. Ela chegou comigo: pastor, que precisa conhecer o meu pastor. Eu falei: então não vou citar nome, mas é um pastor muito conhecido. Ele fazia uma vigília aí na região do Mosqueiro, né? É um local onde nós temos aí praias, né? E ele fazia uma vigília ali na areia da praia. E determinada hora da vigília da noite, ele andava sobre a água. O suposto homem lá usado por Deus, ele andava sobre a água. Ele ia até sair da vista de todos aqueles que estavam ali participando daquela vigília. Aquilo era um sucesso, aquilo era uma maravilha para todos. Todos vinham: esse pastor é muito usado, é uma bênção, ele faz coisas tremendas. E ela veio me contar isso. Aí eu perguntei para ela: em que isso edifica a tua fé? Em que isso muda a tua personalidade? Em que isso trabalha o teu caráter? Em que isso trabalha o teu ser? Em que, minha filha? E nós fomos ver o pano de fundo dessa história. Descobrimos que esse pastor, ele teve que sair foragido de Belém para a cidade de Manaus, porque ele deflorava as jovens de 14 e 15 anos. Chegou a ser preso e está andando sobre as águas. Que espírito é esse? Que uma hora deflora uma jovem e que uma outra hora anda por sobre a água. Será que Deus compactua com algo dessa natureza, irmãos? É muito complicado. Mas as pessoas estão aí à procura de ser enganadas. Eu estive em um salão de beleza outro dia para ajeitar uma certa unha encravada. E essa senhora, que é evangélica de berço, que é amiga nossa, irmã em Cristo, estávamos conversando e ela dizia para mim: meu pastor, eu gosto de ser enganado. Eu fiquei assustado. Eu confesso para os irmãos que aquilo ali foi um choque. Acho que de 330 quase eu passo para o Senhor, e tamanho foi o choque que eu levei, irmão. Mas ela disse na minha cara, irmão, desculpa a expressão: eu gosto de ser enganada. Eu disse: mas como, minha amada? Eu não suporto ser enganado. Ela disse: ah, mas eu gosto. Eu gosto quando o homem chega comigo e diz: ah, eu te amo, minha filha, minha loira, minha bela. Eu sei o que ele quer. Ele só quer se dar bem em mim, mas eu gosto de ouvir. Por mais que eu saiba que é mentira. Não veja que ponto está chegando os seres humanos dentro da casa do Senhor. Pastores fraudulentos, enganadores. Quinta-feira agora, minha prima foi lá orar conosco, estava eu e o pastor Tocha, né, Tocha? E ela contou uma história de um determinado homem que arrebata aí multidões de pessoas. E ele olhou para uma determinada jovem, que é amiga dessa minha prima, que é bacharel em direito, uma jovem estudiosa, uma jovem letrada, sensata. E a amiga dela chegou com ela e disse: olha, sabe o pastor daquela igreja lá? Ele disse que Deus revelou para ele que eu tinha que dar uma geladeira para ele. E essa amiga dela foi na loja, comprou uma Brastemp Frost Free de quase R$2.000. Aqui a geladeira, pastor, que Deus revelou. Não, Deus não revelou essa não. Tem que ser uma de inox, que custa R$7.000. Coitadinha da irmã. Lá ela abandonou a de R$2.000 e foi à loja. Já tinha comprado uma de 2, foi com uma de 7. Ficou com uma dívida de 9, né? Uma de inox. Depois que Deus, pela misericórdia, tirou a ficha dela, como diz a minha esposa, né? Meu Deus, nem eu tenho uma geladeira de inox.